Você já percebeu que em One Piece o Oda cria personagens lendários, emocionantes e até complexos? Mas no meio dessa genialidade toda, ele também cria umas aberrações que fazem a gente duvidar se ele estava dormindo quando desenhou. Pois é, nem todo mundo em One Piece é um Luffy, um Zoro ou um Doflamingo. Tem uma galera que parece ter sido feita só pra deixar o mundo mais feio, o roteiro mais irritante e a paciência da gente no limite. E o pior, o Oda sabe disso, manito. Ele sabe que criou umas bombas e nem mesmo tenta disfarçar. Hoje, manitos, a gente vai revisitar o lado sombrio de One Piece e descrever os 10 piores personagens já criados por Eiichiro Oda no universo de One Piece. Então já deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal e se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever, porque senão o Apple vai te pegar. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar a enrolação e bora logo pro vídeo. E abrindo o nosso top 10 temos o Apple, o personagem que tem o peso de um balde vazio. Bom, manitos, esse cidadão é literalmente um vilão de papel alumínio. Ele é o típico cara que o Oda coloca na obra só pro Luffy testar o Gear da paciência. O poder dele parece até legal no papel, comer qualquer coisa e transformar em parte do corpo. Show, massa, top. Mas aí vem o Oda e pensa, e se eu transformasse esse cara num grandão nojento que come gente, castelo e dignidade e ainda faz cara de idiota o tempo todo? Pronto, aí sim tá feito todo o estrago. Manito, o Apple é aquele tipo de personagem que não mete medo em ninguém. Ele é aquele tipo de vilão que nem o Usopp teria medo. E o mais triste é que depois de todo esse fiasco da Ilha de Drum, o Oda ainda teve a audácia de trazer o Apple de volta depois do time skip como um empresário milionário. Irmão, o cara virou o Elon Musk da sucata. Se isso não é o Oda admitindo que o personagem só serve pra piada, eu não sei o que é. E antes que eu me esqueça, ele tava na Reverie e agora ele tá com Morgas e a Vivi, aí vendo todos os desfechos dos eventos mais importantes do mundo de One Piece. Simplesmente é um personagem inútil que está nos holofotes do palco principal da obra. Isso aí pra mim é inaceitável. Já na nona colocação temos Spadam, o líder da CP9, ou ex-líder, eu nem lembro mais o que esse cara tá fazendo da vida. Bom, manitos, o Spadam é a definição de nepotismo com patas no universo de One Piece. Ele é o filho do Spandine, que era o ex-chefe da CP9, e ele só existe pra você odiá-lo. E não é aquele ódio gostoso tipo que a gente tem pelo Doflamingo, é o ódio irritante tipo como esse idiota tá vivo ainda na obra. Pois bem, o Spadam é o tipo de vilão que apanha e ainda consegue fazer você ter raiva por ele ainda não ter morrido. Ele é fraco, é covarde, incompetente e ainda tem uma voz que parece o barulho de um giz arranhando o quadro. Aqui o Oda com certeza sabia o que estava fazendo. Ele fez um personagem propositalmente irritante para você querer socar a tela da sua televisão, ou do celular, ou do notebook, ou computador, enfim, onde você estiver assistindo One Piece, você queria dar um soco na tela quando você viu esse cidadão aparecendo. Mas a questão é, isso não o torna ele bom por ser ruim. Ele é ruim porque ele é ruim mesmo, tá? Quando o Luffy deu aquele soco no Spadam foi o único momento em que o personagem serviu pra alguma coisa. Saco de pancadas. E na oitava colocação temos Fox, o palhaço triste. Bom, manitos, tem gente que assiste One Piece e acha o Fox engraçado. Essas pessoas claramente nunca reassistiram o arco do Dave Backfight. O Fox é um humor pastelão do Oda no modo automático. É feio, é irritante e com uma risada que faria até o Bug pedir pra parar. O poder da Noru Noru no Mi até poderia render umas lutas legais, mas o Oda decidiu fazer o contrário. Transformou o cara num vilão de circo com um visual que parece ter sido desenhado durante uma ressaca. E aquele arco, meu amigo, aquele arco é um inferno de paciência. Você sente como se estivesse assistindo um filme da Record. O Fox é tão irrelevante que o próprio Oda o usou novamente depois só pra fazer graça. E quando o autor transforma seu personagem no meme canônico é porque ele já desistiu dele. O Oda sabe que o Fox é um tremendo fracasso, mas mantém ele vivo só pra lembrar que nem todo vilão em One Piece precisa ser levado a sério. E adivinha, nenhum fã leva ele. Já na sétima colocação temos Caesar Claw, o ex-cientista maluco dos Mads. Bom, manitos, vamos falar do cientista mais irritante do mundo dos animes, Caesar Claw. Esse desgraçado é uma mistura de coringa mal animado com um personagem de química maluco. O Oda quis fazer dele um vilão carismático, meio doido, meio gênio, e conseguiu criar um personagem que simplesmente é impossível de gostar. O Caesar Claw é a definição de vilão filler. Ele é aquele tipo de cara que tem a cara de importância, mas quando você para pra pensar, percebe que ele não serve pra merda nenhuma. Foi humilhado pelo Lau, pelo Luffy, pelo Sanji, pela vida, e ainda assim o Oda insiste em trazer ele de volta. Parece que o Oda gosta de torturar a gente com alguns personagens, você já percebeu, né? O Oda sabe que o Caesar Claw é uma bomba de gás tóxico e ele o mantém na história mesmo assim, só pra encher linguiça e servir de alívio cômico. Aquele alívio que causa raiva, não riso. Deixo isso muito bem claro. E sinceramente já passou da hora desse cara evaporar de vez. Tem muito personagem mais importante de One Piece que tem menos tempo de tela do que o Caesar Claw. Mas enfim, vamos seguir com a nossa lista porque eu vou ficar irritado até o final. E na sexta colocação temos Trebou, o Homem Cuspe.
Bom, Bandidos, chegamos no Treble, o homem que parece ser uma secreção viva no mundo de One Piece. O Oda olhou pro Sugar e pro Doflamingo e pensou, pô mano, e se eu colocasse um velho babão escorregadio e nojento pra andar junto com esses cria muito foda? Treble é o resultado dessa péssima ideia do Oda. Toda vez que ele aparecia no arco de Dressrosa, parecia que o mangá ficava mais úmido. O cara é literalmente um grude ambulante com uma risada que faz você querer desligar o som. E pra piorar, manito, ele ainda tem o dom de transformar cada cena em um festival de nojo e frustração. O Treble não é só assustador, não é engraçado e também não é trágico. Ele é só molhado. E quando seu legado é ser lembrado como o personagem mais gosmento de One Piece, algo de muito errado existe aí. O Oda claramente se divertiu criando esse troço, não tem condições. Mas lá no fundo ele sabe que ele errou conosco novamente. O Treble é o tipo de personagem que parece feito do anime de paródia, não pra One Piece. E na quinta colocação temos Rebecca, a promessa não cumprida. Bom, manitos, vamos falar da Rebecca, a personagem que começou muito bem e terminou esquecida. O Oda construiu um arco emocionante em Dressrosa. A menina que perdeu tudo, filha do guerreiro Kairos, lutando desarmada num coliseu cheio de monstros. Prometia ser uma personagem marcante no arco de Dressrosa. Mas o que foi que ela virou? Um peso narrativo. A Rebecca é a típica personagem que o Oda cria pra ser trágica, mas acaba soando vazia. A história dela se resolve em um "ah, tá bom, obrigado Luffy, agora eu vou chorar ali no meu cantinho". Ela não lutou, não teve evolução real e ainda terminou como um símbolo de fraqueza. E o pior, o Oda sabia que tinha criado uma personagem descartável, porque depois da saga ela simplesmente sumiu na obra. Desapareceu do mapa. É como se o Oda tivesse olhado pra Rebecca e pensado, tá, já deu por hoje. A Rebecca é a lembrança viva de que nem sempre o drama salva um personagem ruim. Infelizmente, tá? Porque realmente ela tinha muito potencial no arco de Dressrosa para ser um personagem importante, mas acabou se tornando um personagem irrelevante. Já na quarta colocação temos Daruma e Icarus, uma das piores duplas de oficiais de uma tripulação pirata no universo de One Piece. Bom, manito, se você achou que eu ia deixar os novos piratas homens-peixe de fora dessa lista, você tá completamente enganado. Eles são tão ruins que merecem uma menção dupla, e é isso que eu fiz aqui nesse top 10. Daruma, o homem Pincher, e Icarus, o polvo de 2 metros e 8 tentáculos completamente desnecessários. Esses dois são o que acontece quando o Oda decide desenhar vilões debaixo d'água. Literalmente são todos toscos. Essa dupla são o produto de um brainstorm que deveria ter sido jogado junto com o roteiro da Ilha dos Homens Peixe. Eles não têm carisma, não têm propósito e não têm design nenhum. Parecem personagens criados por um estagiário que errou o prompt do Mind Journal. E pra piorar, o Oda tentou justificar a bizarrice com "eles são de uma raça diferente". Tá bom, Oda, mas precisa ser tão feio assim? Acho que não, né? Bom, manito, aqui não é segredo nenhum que o Oda sabe que ele errou o arco inteiro dos Homens-Peixe de forma estética e narrativa. Esses dois aí são só a cereja do bolo podre do desastre que foi esse arco, que poderia ter sido o melhor arco pós-time skip no primeiro momento, mas acabou sendo o pior. E enfim, é triste até hoje você lembrar do arco dos Homens-Peixe, porque ele não serve pra nada. Já na terceira colocação temos Santialos. Bom, manito, agora é hora de falar do cara que fez o impossível, ser odiado por 100% da fandom de One Piece. Santialos, o Teriumbito, que é literalmente o cúmulo da repulsa. Claro, ele cumpre um papel importante na obra, mostrar o quão nojento e podre é a nobreza do mundo de One Piece. Mas a execução, meu Deus do céu. O Oda quis tanto que a gente odiasse esse personagem que acabou criando uma criatura grotesca. Santialos não é humano, é um meme de crueldade. Esse cara é tão patético que quando ele leva um socão do Luffy lá em Sabaody, você sente que o mundo ficou mais justo só por alguns segundos. Mas depois disso, o Oda simplesmente esqueceu que ele existe. Ele só aparece pra apanhar ou pra reforçar que é um lixo. E sabe o que é isso? É o Oda gritando, eu sei que ele é insuportável e é por isso que eu o mantenho vivo. Santialos é a definição perfeita de vilão que não dá orgulho nem pro seu próprio autor. Esse cara é muito tosco, ele merece sentar nesse top 3, viu? Se você quiser colocar outra pessoa aí, eu não sei não, mas enfim. Vamos continuar. E ficando com a segunda colocação temos Rod Jones, o deus dos vilões ruins de One Piece. Se a gente tá falando dos piores personagens, Rod Jones não podia ficar de fora desse top 10. O homem que tentou ser o Arlong e acabou virando a cópia barata do Shrek daltônico. O Rod Jones é o ápice da preguiça narrativa. Motivações? Nenhuma. Carisma? Zero. Design? Um tubarão genérico com olhar de ressaca. O Oda criou ele para representar o ódio sem motivo e conseguiu representar perfeitamente o vilão sem propósito. O Rod Jones não tem história, não tem trauma e não tem peso nenhum. Ele é só um discurso ambulante de preconceito reciclado.
E o pior, o Oda sabia que ele era muito ruim. Dá pra sentir, sabe, mano? O Brody Jones é tão desinteressante que o Luffy termina a luta e parece até aliviado. Tipo, ufa, mano, ainda bem que acabou esse arco, graças a Deus. Bora pra próxima ilha. Aqui o Oda sabia que o público odiava esse vilão e mesmo assim deixou o cara ter centenas de páginas de tempo de tela. Parece que o Oda quis nos punir por algum motivo. Brody Jones é o aviso divino de que até os gênios costumam errar. O Oda não tá isento não, tá, galera? Enfim, vamos pro último aqui, que esse aqui eu acho que ninguém nem lembra dele, de tão ruim que ele é. E pra finalizar o nosso top 10, temos Struzan, o cozinheiro do inferno. Pesado, viu, mano? Bom, mano, se você não lembra desse cara, ele é o cozinheiro mágico do arco da Big Mom, lá de Holy Cake, é claro, né? Esse velho é o cúmulo da inutilidade disfarçada de importância. O cara literalmente impede um dos momentos mais tensos da saga, a queda do castelo da Big Mom, transformando tudo em bolo. Sim, o Oda transformou uma das cenas mais épicas em um festival de confeitaria. O Struzan é o símbolo do Oda brincando com a própria história. Ele é o Toma Fandom. Vocês queriam drama? Ganhei bolo. E o pior é que o cara sobrevive a tudo isso, mano. Ele cai de centenas de metros, sai vivo e ainda dá risadinha. É o tipo de personagem que só existe pra irritar todo mundo. O Struzan é o personagem que faz você questionar se às vezes o Oda não escreve esse roteiro bêbado, porque não tem outra explicação pra isso. Ele é o humor que não funciona, a mágica que não surpreende e a piada que dura tempo demais. E no fundo o Oda também sabia disso. Ele sabe que o Struzan é horrível, mas o mantém vivo pra lembrar que One Piece é uma mistura de genialidade e caos. E com isso, manito, eu encerro esse top 10, e esses são os 10 personagens que são a prova viva de que nem o maior contador de histórias do Japão é imune ao erro. O Oda é um gênio, mas até os gênios têm os seus dias ruins, e às vezes, esses dias ruins se tornam capítulos. E quer saber o mais interessante? O Oda nunca escondeu, ele assume esses fracassos, ele transforma esses personagens ruins em piada e em easter egg ou simplesmente os faz desaparecer do nada. É como se ele dissesse, eu errei, mas agora vocês vão ter que rir comigo. E talvez seja por isso que o One Piece continua sendo tão bom, porque até nos erros o Oda é humano. E você ter o privilégio de ver um autor brincar com as próprias falhas é o que torna essa jornada ainda mais divertida. Então, manitos, é isso. Eu quero saber agora de vocês. Vocês concordam com esse top 10? Concordam com a colocação de cada um desses personagens? Ficou faltando algum personagem? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, manito, não esquece de deixar aquele like maroto pra fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever, porque senão esses personagens vão te perseguir na Grand Line. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!